que seria eu que iria pregar a palavra de Deus. Que a voz já falando, é você que vai pregar. Aleluia. Vamos abrir a nossa Bíblia em João 3:16. Vamos ler do 14 até o 17. João 3, do 14 até o 17. Primeira vez que estou pregando na Santa Ceia do Senhor. Deus é bom. Aleluia! Há um versículo na Bíblia que diz: não morrereis, não morrerei, mas viverei e contarei as maravilhas do Senhor. Esse versículo eu escutei muitos anos atrás de um pregador que pregou ali nos Gideões, ele dizendo: não morrereis, não morrerei, mas viverei e contarei as maravilhas do Senhor. Todos nós podemos contar as maravilhas do Senhor, o que Ele tem feito por nós. João 3:14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Senhor Deus, eterno Pai, Deus, eu te agradeço por estar mais uma vez na tua casa, em tua presença. Te agradeço pelos teus livramentos. Te agradeço, Senhor, por de onde o Senhor tem me tirado e ter me dado esta oportunidade, este privilégio de estar na tua casa. Deus, eu te apresento a tua palavra. Te peço agora, Senhor, a orientação e a direção do teu Espírito Santo. Continue falando conosco pelo intermédio, Senhor, da tua palavra. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Meus irmãos, João 3:16, todos nós sabemos esse versículo de cor. Se alguém falar, abra a Bíblia em João 3:16. Os irmãos já sabem o que está escrito. João 3:16, ele vai falar do maior amor do mundo, do amor imensurável, que é o amor de Deus pela humanidade. Todos nós sabemos que Jesus, ele no princípio de todas as coisas, ele já estava com Deus. Todos nós sabemos que o começo de Gênesis vai dizer que no princípio criou Deus o céu e a terra. Todos nós sabemos que Deus, ele cria o céu, ele cria a terra. Quando Deus, ele cria a terra, ele forma um jardim chamado Jardim do Éden. Diz a Bíblia que não existia tantas plantas neste jardim, porque ainda não havia chuva, apenas um vapor que subia sobre a terra, que regava aquela terra. E nós vamos ver que Deus criando os animais, no começo da história, Deus criando as plantas, os rios. Nós sabemos que ainda não existia um ser humano ainda para cuidar dessas coisas, das coisas que Deus tem criado. Então nós vamos ver que em Gênesis vai dizer, aonde Deus vai dizer: façamos o homem à nossa imagem e semelhança.
Então Deus, ele cria o primeiro homem, que nós sabemos que foi Adão. E Deus criando Adão, Deus coloca ele ali no jardim do Éden, para cuidar, para ali zelar por aquele jardim. E Adão tinha tudo ali ao seu redor. Adão tinha de tudo no jardim. Adão poderia ir numa planta, pegar uma fruta e comer. Adão tinha todo o seu mantimento ali próximo a ele. Mas nós sabemos que Deus, ele vai olhar para o Adão, e Deus vai ver que Adão estava precisando de alguma coisa. Deus vê que Adão, ele tem o mantimento, ele tem os animais ao seu redor, mas Deus vê que Adão está precisando de uma companheira, de uma mulher. Então Deus cria, que nós sabemos que Deus cria a Eva para Adão. Deus faz com que Adão, ele dorme, ele entre no profundo sono. E todos nós sabemos que de uma costela de Adão, Deus cria a mulher Eva. E nós sabemos que no decorrer de tudo isto, depois que Deus cria a Eva, nós vamos saber que ali em Gênesis 3, a Bíblia vai falar de uma serpente, onde diz que essa serpente era mais astuta do que todos os animais. Nós vamos ver que quando Deus, ele cria todas as coisas, faz o jardim, Deus agora, ele dá uma ordem para Adão: olha, Adão, meu servo, de todos os frutos aqui vocês podem comer. Vocês têm liberdade para comer todas as frutas que aqui está. Porém, tem uma fruta que vocês não podem comer. Aleluia, louvado seja Deus. Deus está chamando Adão e Eva para uma obediência. Mas só que nós sabemos que Deus, por ele ser onipresente, onipotente, onisciente, Deus já sabia de todas as coisas, daquilo que iria acontecer. Louvado seja Deus. Nós vamos ver que Adão teve um grande privilégio de todos os dias, na viração do dia, Deus vir ali no jardim conversar com ele. Louvado seja Deus. Aleluia. E agora nós vamos ver que esta serpente, ela vai surgir ali e enganar a Eva. Aleluia, louvado seja Deus. Quando a serpente engana a Eva, aleluia, nós vamos ver que agora os olhos deles se abrem, os olhos de Eva se abrem, e depois nós vamos ver que a Eva oferece ali um fruto para Adão. Adão come, louvado seja Deus. Quando Adão come, os olhos deles vão se abrirem, e eles vão ver que estão nus, porque na época, quando eles estavam ali na obediência, fazendo conforme Deus tinha ordenado que eles fizessem, eles estavam nus, mas eles não percebiam ali a sua nudez. Para eles era algo normal e natural. Louvado seja Deus. Mas nós vamos ver que agora a serpente engana a Eva. Quando eles desobedecem esse cumprimento de Deus, nós vamos ver que Deus agora expulsa eles do jardim do Éden. E Deus expulsando eles, Deus coloca anjos de querubins para proteger esse fruto, o fruto da árvore da vida. Aleluia, louvado seja Deus. Quando eles comem esta fruta, eles passam a ter a morte moral. Louvado seja Deus. Não existia morte, não era mencionado morte no início da criação. Nós só vamos ver falar de morte quando Deus, ele vai dizer
de toda árvore que vocês podem comer, mas desta vocês não podem comer, porque no dia que vocês comer, certamente vocês morrereis. Agora Deus está falando da morte. Vocês vão morrer se vocês comerem desta árvore. Aleluia. Eles comendo, acontece a primeira morte, que foi a morte moral. Consequentemente, futuramente, iria acontecer e acometer todos os seres humanos, que é a morte física. Aleluia. Então existiu primeiramente a morte moral, posteriormente a morte física. Aleluia. E na eternidade a morte espiritual viria também. E na eternidade viria a morte eterna. Aleluia, louvado seja Deus. Então Deus criou o homem, e o homem teria o privilégio de nunca provar da morte. Mas a desobediência causou a morte. E a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A morte hoje, ela é um grande inimigo de todos nós. Até agora só existe um que conseguiu vencer a morte. E nós sabemos que foi Jesus, o nosso Salvador. Aleluia! Aleluia! E só existe uma única condição de nós também vencermos a morte. Condição esta de sermos arrebatados. É a única condição de nós não provarmos da morte. É se formos arrebatados assim que a trombeta tocar. Mas nós estamos sujeitos à morte nos dias de hoje. Aleluia, louvado seja Deus. Falando-se do primeiro homem, nós vamos ver que o primeiro homem que existiu foi Adão. Jesus, ele é representado na Bíblia como o segundo Adão. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos ver que o primeiro homem, ele teve um grande privilégio. Ele conversava com Deus todos os dias na viração do dia. Ele perdeu a comunhão com Deus. Ele foi expulso do jardim. Aleluia. O plano da salvação não foi elaborado, porque Adão pecou e Eva pecaram. Com Deus não existe plano B, plano C, plano D. Existe comigo e com os irmãos. Às vezes nós fazemos alguma coisa errada. Às vezes nós fazemos algo que não foi assim como nós queríamos que acontecesse. Então nós podemos elaborar um plano B. Quem sabe nós fazemos um plano A. O plano A falha, dá erro, erra. Então agora nós vamos fazer um plano B. Quem sabe o plano B dá certo, mas se não dá certo, nós vamos fazer um plano C. Com Deus não existe isto. Não é porque Adão e Eva pecaram que Deus agora ele vai dizer: Adão e Eva pecou, agora eu preciso fazer um plano B. Aleluia. Deus não precisa fazer plano B, plano C, plano D, porque Deus é onisciente. Ele já tinha ciência de todas as coisas, daquilo que iria acontecer. Aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. O plano B, o plano da salvação partiu do grande amor de Deus. O plano da salvação partiu do coração e do amor imenso e incomensurável de Deus.
Aleluia, louvado seja Deus. Nós sabemos que Jesus, no princípio, como a palavra de Deus vai dizer, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Então nós vamos ver que nosso Jesus, Ele estava com Deus, Ele era Deus. Quando Isaías ele ouve aquela voz, dizendo: a quem enviarei? Isaías vai dizer: envia-me a mim. Quando Isaías está dizendo envia-me a mim, é o próprio Jesus dizendo: eis-me aqui, meu Pai, eu irei. É Jesus se levantando do seu trono e dizendo: eu irei pagar o preço pela redenção da humanidade. Aleluia, louvado seja Deus. Nós vamos ver o nosso Jesus agora saindo do seu trono, quem sabe tirando ali a sua coroa de glória, sabendo que lá na frente, essa coroa de glória que ele tinha no céu, lá na frente ele ia colocou uma coroa de espinho em sua cabeça. Aleluia, louvado seja Deus. Nós vamos ver que o anjo ele aparece para Maria. Maria sendo noiva de José, do nosso irmão José. O anjo aparece para Maria, dizendo: salve agraciada, o Senhor é contigo. Maria foi privilegiada. Porque Maria foi privilegiada? Porque Maria carregou Deus por 9 meses na sua barriga. E teve Deus o privilégio, Maria teve o privilégio de chamar Deus, Jesus, Deus, agora se tornando em homem, fórmula humana. Maria chamando Jesus de filho, onde todos nós hoje chamamos Jesus de Pai. Meu Pai, nós chamamos Jesus de Pai, Deus de Pai, Espírito Santo de Pai. E Maria teve esse privilégio de chamar Jesus de filho. Aleluia, louvado seja Deus. Nós vamos ver que Jesus agora, quando o anjo aparece, o anjo anuncia que Jesus que ela iria gerar. E Maria diz: como que eu irei gerar, se eu não tiver ainda relação com meu marido, com meu esposo, com José? O anjo vai dizer, o anjo vai informar para ela como seria o processo. O anjo vai dizer: não temas, o que virá sobre ti será gerado pelo Espírito Santo. Aleluia, louvado seja Deus. E o nome dele será Jesus. E Emanuel, que significa Deus conosco. Quando Maria agora se encontra grávida de Jesus, José ficou sabendo que Maria estava grávida. José, diz a Bíblia que José era um homem justo. José tentou ali secretamente deixar ela. Seria uma grande vergonha para José, porque quem sabe ele vai pensar que ele foi traído. Aleluia, louvado seja Deus. Seria uma grande vergonha na época
a pessoa que seria pega na época, pega em adultério, porque na cabeça do povo, o que o povo ia pensar, que tinha acontecido um adultério. Quem sabe Maria agora iria correr um grande risco de morte, porque a pessoa que era pega em adultério, que as pessoas iam julgar, as pessoas iam acusar desta forma. Mas em todo momento Deus guardou, Deus protegeu. E agora José tentando ali separar, deixar ela. O anjo aparece novamente. José, que está em Maria, é gerado do Espírito Santo. José tem um sonho, e no sonho aparece o anjo dizendo que o que estava na barriga de Maria, no ventre de Maria, era gerado pelo Espírito Santo. Então José, ele toma ali Maria novamente, mas por um tempo ele não está tão presente, porque ele aguardou ainda o momento de o menino nascer. Aleluia, louvado seja Deus. Quando Jesus ele nasce, a Bíblia vai dizer que alguns pastores eles vê ali uma luz. Eles agora seguem uma luz, e eles vão ver que Jesus agora tinha nascido. Eles estão à procura agora de Jesus. Eu vou resumir para nós não perdermos muito tempo. Então os pastores agora eles vão atrás de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Quando eles veem Jesus, eles apresentam a Jesus os presentes. Louvado seja Deus. Aleluia. E nós vamos ver que o rei vai saber que nasceu um Salvador, que foi anunciado que nasceu um Salvador, que nasceu o rei. Aleluia, louvado seja Deus. Então este rei, o rei Herodes, ele fica agora com medo de perder o seu reinado. E ele foi tramando agora um plano para acabar com Jesus. Nós vamos ver que Jesus, que os pais, eles recebem um anúncio, eles recebem um anúncio agora para sair da onde eles estavam, para fugirem para o Egito, porque o rei agora estava perseguindo, queria matar. E nós vamos ver que agora José pega Maria e Jesus e leva para o Egito. Passa ali um tempo. Depois de um tempo nós vamos ver que o anjo anuncia novamente: volta para onde vocês estavam, porque aquele que queria perseguir e matar o menino já está morto. Aleluia, louvado seja Deus. Nós vamos ver, para nós resumirmos a história, desde o começo da história, já existiu um plano satânico para o impedimento do nascimento de Jesus não acontecer. Nós vamos ver que Jesus veio da descendência de Davi. Então desde o começo da história, este povo, aleluia Deus, já existiu uma grande ira contra este povo, porque nós vamos ver que este povo foi feito escravo. As pessoas queriam matar este povo para que não acontecesse o nascimento de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Mas nós vamos ver que nenhum plano do diabo teve êxito.
Porque o projeto de Deus é maior. O plano de Deus é maior. Aquilo que o inimigo planeja e trama contra a minha vida, o plano de Deus é maior sobre a minha e a tua vida. E nós vamos ver que agora Jesus, ele nasceu. Jesus, ele viveu como uma criança igual a um de nós, teve a sua infância. Com o tempo, Jesus, ele não é contado na palavra. Nós vamos ver que Jesus, com os 12 anos, ele ali ainda é visto ali nos comentários da nossa palavra, da Bíblia Sagrada. Mas com o tempo Jesus ele se ausenta. Nós vamos ver Jesus aparecendo já com os seus 30 anos, mais ou menos, 30, para ser batizado por João. Nós vamos ver que o nosso Salvador, quando ele é batizado por João no Rio Jordão, começa-se o seu ministério na terra. Tudo dentro do plano de Deus, para acontecer o que haveria de acontecer. Deus provando para a humanidade o grande amor por todos nós. Aleluia! Louvado seja Deus! E nós vamos ver que João 3,16 relata o maior e o grande amor de Deus pela humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, louvado seja Deus. A humanidade estava condenada. A humanidade estava perdida. Quem sabe quando o diabo fez Adão e Eva pecarem ali no jardim? Quem sabe o diabo tem dito: acabei com a raça humana, acabei com o projeto de Deus, acabei com a humanidade. A humanidade está perdida, está caída. Louvado seja Deus. Mas nós vamos ver que Jesus, o nosso Salvador, ele pagou um alto preço por nós. Em todo momento da história, o diabo nunca desistiu de pôr um fim no plano de Deus. Nós vamos ver que mesmo na cruz do Calvário, Jesus pendurado, todo ensanguentado, já a ponto de morrer, a humanidade está passando com a cabeça baixa. Quem sabe a humanidade está dizendo, as pessoas estão dizendo, já não tem mais esperança para nós. Nós colocávamos toda a nossa esperança neste homem que é Jesus. Este homem veio a esta terra, este homem deu vista para cego, este homem fez mudo falar, este homem fez aleijado andar, este homem curou pessoas de lepra, pessoas leprosas estavam passando ali. Obrigado, Jesus, por me curar da lepra. Pessoas cegas estavam passando ali. Quem sabe nesta hora dando a Jesus uma palavra de ânimo, de gratidão. Jesus, muito obrigado. Eu era cego, agora estou ouvindo. Quem sabe o surdo ali passou. Jesus, muito obrigado. Eu era surdo, agora estou ouvindo. A pessoa aleijada estava dizendo agora: Jesus, muito obrigado. Eu estava travado, não conseguia andar, mas agora eu estou andando. Aleluia. Mas algumas pessoas ali também passou. E agora eu quero te dizer, essas pessoas que passaram ali blasfemando, mandeando a cabeça, o diabo usando aquelas pessoas, dizendo: tu não és o Cristo, tu não és o Filho de Deus, tu não falou isso, tu falou aquilo. Se o Senhor tem poder, agora desce desta cruz. Alguns falou: tu salvou os outros, mas a ti mesmo tu não pode te salvar. Se tu és o Cristo, o Filho de Deus, desce dessa cruz, para que nós possamos crer em ti.
Jesus está lá com os braços abertos, estendidos, para que a humanidade se sinta só, para que ninguém fique desamparado. E agora Jesus está dizendo: eu não posso descer desta cruz, mesmo que estas pessoas estão zombando, mesmo que a humanidade não vai dar valor, mesmo que a humanidade vai viver indiferente para comigo, mas eu não posso descer desta cruz, mesmo que Jesus tinha o poder necessário, suficiente para descer daquela cruz. Jesus está provando o grande amor de Deus para comigo e com vocês, e com toda a humanidade. O projeto de salvação. Todos nós temos o privilégio de alcançarmos a salvação das nossas almas. Todos nós temos a oportunidade de alcançarmos a vida eterna. As pessoas que vão para o inferno, as pessoas que foram para o Hades, as pessoas que vão perder a salvação, as pessoas que vão viver a sua eternidade no lago de fogo. Mas todos eles tiveram a oportunidade, assim como eu e com vocês, que estamos com vida, com saúde. Todos nós temos a oportunidade de passarmos a nossa eternidade com Deus. Não é que nós merecemos, não é que nós somos bons, não é que nós somos dignos de estarmos no céu, de vivermos a nossa eternidade no céu. É porque um alto preço foi pago. É porque Jesus falou, tetelestai, está pago, está consumado. A dívida da humanidade está paga. Temos a oportunidade, o privilégio de termos a nossa salvação por Cristo Jesus. Jesus morreu e pagou um alto preço por nós. Não podemos perder esta oportunidade, por mais que alguns percam essa oportunidade, mas que todos nós saiamos daqui nesta noite com gratidão a Jesus pela morte na cruz do Calvário. Assim eu agradeço a minha oportunidade no nome de Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Aplauda a Jesus, porque Ele merece toda a honra e toda a glória e adoração. Amém?